Bem-vindos ao canal. Se vocês gostaram, peço que vocês compartilhem esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem, claro, dê o seu like. Vamos agora falar o ícone norte-americano, e o principal ícone, o principal mascote dos Estados Unidos da América, que é o Tio Sam. A figura daquele homem, daquele senhorzinho de idade, um homem de meia idade entrando para a terceira idade, de longos cabelos, barba branca e vestindo uma espécie de uma roupa social com uma cartola longa com as cores da bandeira norte-americana, o azul, o branco e o vermelho. Vamos lá, tudo começa, a nossa história vai começar especificamente no dia 4 de julho de 1776, quando os Estados Unidos eles acabam declarando a sua independência, dando início assim à Guerra de Independência, em que as antigas 13 colônias, agora unificadas como Estados Unidos, elas tentam a sua independência em relação à metrópole, a Grã-Bretanha, até então a nação mais poderosa do mundo na época. Os Estados Unidos eles só vão conseguir a sua independência devido ao grande apoio que eles receberam de países europeus, principalmente da França. Os combates eles vão durar de 1776 até 1781. Porém, a independência de fato norte dos Estados Unidos só foi ser reconhecida pela Inglaterra em 1783 pela assinatura do Tratado de Paris, onde a Inglaterra reconhece de fato e oficialmente a independência dos Estados Unidos. Até aqui, tudo ok. Temos agora os Estados Unidos como uma nova nação recém-formada. No entanto, nesse período, nós vamos ter a eclosão da Revolução Francesa e início das guerras napoleônicas. Bom, dentro dos Estados Unidos, naquele período, basicamente, estamos falando de período de 1812, nós temos algumas facções políticas. Algumas delas eram mais favoráveis à França Revolucionária, outras mais favoráveis à Inglaterra. Bom, essas facções, elas tinham interesses divergentes, até que uma delas, liderada por James Madison, o então presidente norte-americano da época, ele simplesmente vendo que a Inglaterra ela estava em meio à guerra contra Napoleão Bonaparte, ele decide então declarar guerra contra a Grã-Bretanha. Alguns historiadores defendem que os Estados Unidos eles ambicionavam tomar as terras britânicas de onde hoje é o atual Canadá. Outros apenas simplesmente questionam e defendem a ideia de que os britânicos, os norte-americanos, eles não gostavam muito da influência que os britânicos tinham dentro das 13 colônias e para se libertar um pouco desta influência, eles acabaram indo à guerra contra a própria Grã-Bretanha, embora eles não acreditavam que os ingleses, uma vez no conflito contra a França de Napoleão Bonaparte, fossem ceder tropas e enviarem grandes contingentes de tropas aos Estados Unidos. Bom, nessa guerra temos basicamente o ataque britânico a Guerra de 1812 ou Guerra Anglo-Americana, nós temos de um lado os Estados Unidos e do outro lado o Império Britânico e as suas colônias. Nesta guerra, a Casa Branca ela foi atacada por tropas britânicas e foi incendiada, embora seu presidente conseguiu fugir. Bom, o resultado desse conflito vai ser... Esse conflito ele acabou posteriormente, depois em 1814. 1814, o último combate, embora o último combate ocorreu em 1815, com a assinatura de um tratado. Sim, com a assinatura de um tratado, na qual as coisas, no tratado, o final dessa guerra vai ser aquilo que eles chamaram de status quo bellum, ou seja, as coisas voltaram ao status que eram antes da guerra. Os Estados Unidos, mais uma vez, foram à guerra contra a Grã-Bretanha entre 1812 e 1815, perderam soldados e não ganharam nenhum território da Inglaterra e tudo voltou a ser em tese como era antes. No entanto, o sentimento patriótico e o nacionalismo norte-americano acabaram estando em alta. E é nesse contexto de nacionalismo em alta que nós vamos ter o início da nossa história do Tio Sam. Bom, em 1812 havia um cara chamado Samuel Wilson, que ele era conhecido como Uncle Sam, ou Tio Sam, cujas iniciais dele se chamava US. Ele tinha uma companhia, uma espécie de um açougue frigorífico chamado Troy. E ele embalava as carnes, ele embalava grandes quantidades de carnes dentro de barris, e dentro desses barris eles tinham uma sigla. Essa sigla se chamava US.
E elas eram embarcadas para os soldados norte-americanos que estavam combatendo o Império Britânico e os seus aliados. Bom, reza a lenda que os soldados norte-americanos, quando eles viam eles viam os barris com a sigla US, que era para designar Estados Unidos, eles acabavam pensando, ou eles acabaram parodiando, falando que não se tratava de Estados Unidos, mas sim de Uncle Sam, uma espécie de o tio Sam está alimentando a gente, dando início assim à lenda por trás do tio Sam. Bom, temos isso então em 1812. Em 20 de novembro de 1869, temos o cartunista Thomas Nast, que até então ele trabalhava para a revista Harper's Weekly, um primeiro cartoon com a imagem do tio Sam, a imagem que a gente conhece hoje, unindo assim a figura do célebre presidente norte-americano Abraham Lincoln com a história por trás do tio Sam, que teve origem nos soldados que combatiam na Guerra Anglo-Americana. Bom, esse primeiro retrato do tio Sam, nós vamos ter o tio Sam servindo peru para os seus convidados na ceia de Ação de Graças. A Ação de Graças é um grande feriado norte-americano, também conhecido como Thanksgiving, que equivale a uma espécie de um segundo Natal para os norte-americanos, que é comemorado mais ou menos nesse período de novembro. Neste primeiro, nessa primeira aparição do tio Sam, nós temos o tio Sam servindo os seus convidados. Cada um desses convidados representava um casal de uma diferente etnia que naquele momento viviam nos Estados Unidos. É possível, ao redor da mesa, vermos indígenas negros, orientais chineses, irlandeses, britânicos e assim por diante, dentro dessa mesa. O que é bem curioso, porque exatamente dentro dessa mesma imagem, esse primeiro cartoon, nós temos também o retrato de 3 ex-presidentes americanos, Lincoln, Washington e o General Grant, como também temos um grande cartaz com um quadro com os dizeres Welcome, tipo, bem-vindos, fazendo uma alusão aos primeiros imigrantes que desembarcaram nas então 13 colônias, vindos da Inglaterra. Dentro desse mesmo quadro, ou melhor dizendo, dentro da mesa em que as pessoas estavam sentadas, temos desses dizeres Universal Suffrage e Self-Government, ou seja, autogoverno e voto universal, uma espécie de voto universal, como também com os dizeres na parte de baixo dessa primeira imagem, dizendo exatamente, bom, essa figura dizendo exatamente free equal, dizendo todos são iguais, e come on, come on, come out, na parte de baixo nessa charge intitulada inclusive como Uncle Sam's Thanksgiving Dinner. Perdoe-me pela minha pronúncia do inglês, mas uma espécie de ceia de ação de graças do tio Sam. A figura do tio Sam era a figura de um homem de cerca de 60 anos de idade, inspirada, como dito anteriormente, tanto pelas figuras do Samuel Wilson, como também pelo Abraham Lincoln. Ou seja, nesse momento, o tio Sam ele tinha o rosto do Abraham Lincoln, com longos cabelos, com algumas adaptações. Entre elas, cabelos longos e brancos, além de uma barba também longa e branca, além de usar uma cartola também longa, com uma estrela simbolizando os Estados Unidos, além de uma espécie de uma vestimenta social. Ele usava um sapato social, uma calça longa listrada com as cores da bandeira americana, uma espécie de terno, só que não é um terno, uma espécie de terno ou smoking, é um agasalho social, por assim dizer, com a cor mais ou menos azul, com a cor azul originalmente, uma camisa branca e uma gravata borboleta vermelha. Então essa era a figura original do Tio Sam. Ele foi um importante personagem utilizado pela revista Harper's Weekly, e ele era usado nesse momento para a revista para denunciar as mazelas da sociedade norte-americana da época
e para meio que questionar a sociedade e o próprio governo. Essa revista, a Harper's Weekly, ela também foi responsável pela popularização do Papai Noel como a gente conhece hoje. Aquele Papai Noel barbudo, meio gordinho, que vem dia 24 para o dia 25 de dezembro, foi sim uma criação desta revista. Foi ela que criou esse mito e popularizou ele também. Bom, em 1917, com os Estados Unidos já inseridos na Primeira Guerra Mundial, o cartunista James Montgomery Flagg, atendendo a um pedido das Forças Armadas norte-americanas, ele refez o cartoon, que era o cartoon do Tio Sam, que era muito utilizado pela Harper's Weekly, fazendo algumas adaptações. A principal adaptação é que ele colocou o Tio Sam com um dedo rixa, ou seja, ele apontando para quem estivesse vendo o cartaz, com uma figura mais séria e um pouco carrancuda, com os seguintes dizeres: I want you, eu preciso de você. Eles imprimiram cerca de 4 milhões de peças publicitárias com esta figura renovada do Tio Sam, com uma face mais séria, mais sóbria, convidando os jovens norte-americanos para se alistarem no exército e irem para a Primeira Guerra Mundial defendendo o seu país. A figura do Tio Sam foi muito utilizada também em cartazes chamando os jovens para se alistarem na Segunda Guerra Mundial e se tornou também um ícone que representa os Estados Unidos, tanto do âmbito interno quanto do âmbito externo. Muitas pessoas, ao se referirem dos Estados Unidos, se referem a eles como o Tio Sam. E uma das imagens que mais associadas à figura da nação Estados Unidos é exatamente essa figura do Tio Sam. Esse senhor de 60 anos de idade, vestido com as cores da bandeira americana e roupa social. Então esse é o principal mascote e um dos principais ícones e símbolos dos Estados Unidos, muito representado na cultura norte-americana, seja de maneira positiva para aqueles que gostam do país, seja de maneira, digamos que pejorativa ou fazendo uma paródia, muito utilizado por aqueles grupos que não gostam dos Estados Unidos. Essa última a versão mais oficial foi criada pelo Flagg já no século XX. E em 1961, o Congresso dos Estados Unidos declarou a expressão Tio Sam como uma espécie de um emblema oficial do país. Ou seja, o Tio Sam é hoje reconhecido pela sociedade, pelo próprio governo americano e pelos inimigos e aliados da América como o principal símbolo e ícone dos Estados Unidos. Se vocês gostaram do canal, peço que vocês compartilhem esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber novas notificações e novos vídeos assim que eles saírem. Curtam, inscrevam agora no canal na parte de comentários o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês gostariam de que eu produza para as próximas publicações. E lembrando que todo sábado tem vídeo nesse canal e talvez durante a semana eu poste alguma outra coisa caso eu consiga produzir. Então por hoje é isso e obrigado a todos.